Gente, então, dando sequência aí na atividade 2.3, fizemos a escada. Agora, essa sequência, agora vamos fazer as louças e metais hidrossanitários, né? Pia, torneira, chuveiro, vaso, essas coisas. Essa sequência que eu estou mostrando não é que seja uma sequência obrigatória, mas quando a gente está fazendo desenho, é bom a gente ter um método e fazer as coisas de uma forma ordenada para poder não esquecer de nada para trás. Então, fizemos as paredes, fizemos as portas e janelas, fizemos a escada. Agora, vamos colocar esses layouts aqui, ó. A bancada da cozinha com a pia, layout do banheiro, essas divisórias que tem aqui, tanque. Então, esses elementos são blocos. Aí, os comandos que a gente usa, eu coloquei aqui, ó. Vocês terem atenção aos layers que a gente está usando, então vou falar disso. E a gente vai usar linha, retângulo, trim, fillet, para poder desenhar, por exemplo, bancada. Então a gente vai desenhar isso aqui, tem que saber as medidas. E inserção de blocos, scale, rotate, move, para poder ajustar a posição e o tamanho dos blocos. O scale é porque, às vezes, os blocos que a gente traz da biblioteca, eles vêm com tamanho diferente, depende de como ele foi desenhado. Se foi desenhado em milímetros, se foi desenhado em centímetros, se foi desenhado em metro. Depende também de como está no seu arquivo essa configuração do units, que é a unidade. Ó. Aqui eu estou falando que eu estou entendendo esse insertion scale. Eu estou assumindo que os desenhos que eu estou importando estão em centímetros. Se eles estiverem em milímetros, isso aqui vai vir de um tamanho 10 vezes maior ou 10 vezes menor, vice-versa. Então, geralmente vai ser múltiplos de 10. Então, isso na hora de inserir os blocos. Então, assim, bancada. Aqui eu estou separando, ó, eu identifiquei. Se vocês pegarem a planta lá de vocês, vocês vão ver que tem... Estou aqui na cozinha, ó. Tem um elemento de layout aqui que deve ser um armário, tem uma outra coisa aqui que também deve ser um armário. Aqui tem um fogão. Eu peguei de um outro desenho, o desenho que eu cotado está um pouco diferente. Aqui tem a bancada da pia com a pia. Então, eu gosto de separar o que é fixo. Por exemplo, armários são elementos móveis que a gente pode tirar ou pode ajustar, embora armário de cozinha às vezes seja meio fixo, mas enfim. Então eu trato isso como mobiliário, geladeira também. A bancada da pia, normalmente ela é fixa. Eu trabalhei um tempo em Rio do Sul, lá os apartamentos são alugados sem bancada de pia, achei a coisa mais bizarra. Mas normalmente a bancada está sempre ali, mesmo que não tenha nenhum armário na cozinha, a pia e a bancada vão estar ali. Então, essas coisas eu desenho num layer separado. Então, aqui, ó, eu fiz isso com o layer Pena 03. Aí tem a profundidade, você pode contar da parede, mas geralmente entre 60, 50, 60, 65 centímetros. Vocês podem medir na planta. E eu estou pondo ela no layer P03, Pena 03, porque... isso é um elemento que está numa média altura aqui, né? É mais alto do que o piso, mas não é uma parede seccionada. Essa linha da parede vermelha, ela vai sair 0,6. Então, a regra de desenho é o seguinte, o primeiro plano é uma linha grossa, então o perfil de parede vai sair 0,6. O segundo plano é uma linha média, que é a metade da espessura da linha grossa. Então, por isso que eu estou pondo 0,3. Aí outras coisas, layout mobiliário, a gente vai pôr em linhas mais finas. Então, a pia, eu inseri um bloco, eu ponho ela no layer cozinha, poderia ser Pena 01, a linha vai ser fininha. Eu quero isso em Pena 01, quero linha fina. Eu só separo no layer cozinha por uma questão mais de organização nesse caso. Mas eu tenho que saber que o layer cozinha
Se eu pegar a configuração dele, ó, ele tem 0,09 milímetro, que dá praticamente 0,1 milímetro. Então é uma linha fininha. E aí tem que inserir os blocos. Uma coisa sobre os blocos que é interessante é o seguinte: quando a gente insere, ele está aqui no layer cozinha. Se eu mudar o layer dele, se eu puser no Pena 03, ele vai ficar verde. Mas essa linha de dentro aqui não ficou. Ó. Então isso tem a ver de como o bloco está desenhado. Para que ele assuma a cor do layer, vocês têm que olhar como que o bloco foi feito. Então se eu editar o bloco, der 2 cliques nele, tem 2 formas de editar o bloco. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir esse editor separado aqui. Ó. Então aqui eu não gosto. Não dá para ver, muda o fundo, tira do contexto do desenho, então vou fechar isso aqui. Ó. Quando eu preciso editar algum bloco para entender o que está acontecendo, eu uso esse comando aqui, ó, o refedit, né, para editar uma referência. Né? Um bloco seria um desenho que foi feito externamente. E aí eu vou abrir esse editor do bloco. Então as linhas que ficaram verdes estão no layer 0 e estão com a cor by layer. Então, quando está no layer 0, no desenho do bloco, na hora que você insere aquele bloco, o layer 0 vai passar a ser o layer que você usou para colocar o bloco. Essa outra linha cinzinha aqui, ó, ela está no layer 0, mas ela está com uma cor definida. Porque eu quero que essa linha saia com a cor 8, saia um tom de cinza, porque ela vai ser uma linha próxima. Quero que ela fique bem fininha, bem discreta. Então aqui ela está com uma cor. São poucas situações que a gente mexe nessa cor da linha aqui, ó, do objeto. Essa é uma exceção. Por que eu estou explicando isso? Porque vocês podem, porventura, e eu já vi no primeiro trabalho, trazer blocos de outras bibliotecas diferentes, e aí ele não vai estar ajustando automaticamente assim. Ó. Então, se vocês fizerem isso, se tiver alguma cor diferente, das duas, uma. Ou vocês vão ter que saber que cor que é aquela do bloco que você inseriu e ajustar lá as penas, né, no layout, no page setup, e ajustar aqui a cor da pena na sua tabela. Então você vai ter que achar a cor do bloco e falar para ela que cor que você vai querer que saia impresso. Ou vocês editam o bloco, põem todas as linhas do bloco lá no layer 0, que aí ele vai assumir a cor do layer no qual eu inseri o bloco. Cadê? Cozinha. Está aqui em cima. Aí ele vai mudar de cor sozinho. Então fica melhor. Eu acho melhor fazer isso. Mais prático. Tem um bloco alienígena que vem com uma cor diferente das do padrão que você está usando, edita ele, muda os layers, né, entra na edição e tal. Às vezes a gente insere o bloco e ele vem grandão, vem maior, ou ele vem pequenininho, deixa eu pegar o outro, ou ele vem pequenininho. Normalmente são múltiplos de 10, porque é milímetro para centímetro, é metro para centímetro, é milímetro para metro. Então vai ser algum múltiplo de 10. Aí é o comando scale, dá um ponto de inserção aí e dá o comando para ajustar a escala e depois posicionar. Para posicionar, eu vou voltar aqui, ó. Para posicionar os blocos, eles normalmente têm um ponto, esse não tem, tem aqui no meio, ó. Ele tem um ponto base de inserção que eu consigo mover eles aqui, ó. Eu gosto e recomendo, sugiro que vocês tenham esse hábito,
de saber e arredondar as medidas da posição dele em relação à borda da bancada. Então, por exemplo, eu poderia colocar ele nesse ponto, e aí eu vou mover ele para cá, para dentro. Ele dá uma colinha da medida aí, 84,8, então vou botar ele a 85. E para dentro, eu quero... Aí aqui tem um monte de linha me atrapalhando. Eu quero ver a medida aqui, sei lá, 26, 25. Ou pega pela borda, né? Aqui eu poderia pegar pela borda, também seria até melhor. Posiciono a borda e movo para dentro uma medida redonda, eu acho que eu fiz com 10 centímetros aqui, Então isso é um cuidado só para que as coisas fiquem com uma dimensão correta, redondinha. Aí aqui a inserção de blocos, ajustar a posição, escala. Então tem, né, a torneira também, tem lá a biblioteca que eu passei para vocês. Vocês vão ter aqui vários blocos, tem uma biblioteca básica aí razoável. Então vocês têm peças hidrossanitárias, vocês têm mobiliário, vocês têm eletroacessórios que vocês vão achar: geladeira, fogão, máquina de lavar, enfim. Então, vocês podem explorar a biblioteca que eu coloquei, está lá no Moodle. Está aqui, Eu passei na internet. Então, enfim, procurem lá os blocos. Não precisa ser idêntico. O layout também não precisa ser idêntico, mas que tenha uma coerência, né? O banheiro tem chuveiro, lavatório, vaso. Nessa casa ele tem um bidê também, que é uma coisa que está fora de moda. Aqui tem tanque, não tem espaço para uma máquina de lavar. Se vocês quiserem enfiar uma máquina de lavar em algum lugar, podem pensar um lugar para a máquina de lavar, enfim. Eu vou deixar isso para vocês fazerem mais livremente. Depois do layout fixo, a gente faz um layout móvel. Então, o layout móvel tem coisas que são blocos, né? Por exemplo, o sofá, essa cadeira, essa outra cadeira, essa outra cadeira, esse outro sofá, essa cadeira, essa cama. Isso são blocos de CAD pré-existentes. A gente não precisa ficar desenhando essas coisas detalhadas, tem bloco para isso. Quando é um elemento mais simples, tipo essa linha do tapete, né? É um tapete, né? O tamanho personalizado, então eu faço um retângulo e desenho o tapete do tamanho que eu quiser. E aí eu vou pôr no layer mobiliário. Então, tudo que eu estou fazendo de mobiliário, de coisas que são móveis, eu ponho no layer mobiliário. É bom pôr num layer separado do que é fixo, porque a gente pode precisar de separar plantas. Uma planta eu posso querer mostrar o mobiliário, numa outra planta eu posso querer mostrar cotas, símbolos. Então a gente às vezes separa os desenhos. Pode ser o mesmo desenho em duas viewports diferentes. Vou mostrar como é que a gente faz isso depois. Então eu quero poder separar os layers. Eu quero poder vir aqui e congelar só o mobiliário e as coisas que são fixas permanecerem no desenho. Então tudo que é mobiliário, aí o layer de veículos aqui, né? É separado, mas ele também poderia ser, né, um móvel. Diga. Então, respondendo a pergunta, isso aqui, eu interpretei no desenho que isso é tipo uma paredinha de alvenaria, que ela deve ser mais alta, porque, né, tem que ter pelo menos a altura de uma pessoa, mas ela provavelmente não vai até o teto. Então, eu estou usando uma linha grossa, apenas 0,4, e só para ela ficar mais grossa, para eu ter uma ideia de que ela é alta, mas não é a parede que vai até o teto, né? Não é um compartimento totalmente fechado. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, de paredes. Então, eu quero poder ligar e desligar os layers.
Tem alguns layers novos aí que eu coloquei. Por exemplo, esse layer de veículos. Então, ele é igual ao mobiliário, é para sair com a mesma pena. Acho que até o mobiliário não tinha, né? Vocês têm o layer mobiliário aí? Tem? Então, o mobiliário estava com a cor 63, a espessura 0,13 milímetro. O de veículos também vai ser 0,13. Aqui eu não mexi nele, ó. Teria que ter a mesma espessura. E aí eu tenho que ajustar a cor também. Tá? Essa cor 23, eu vou ter que ver a cor e configurar a cor na hora de imprimir. Não tem, né? Alguns layers novos aí que eu criei nesse desenho que eu não tinha passado para vocês. Então eu pus aqui, ó, esse cozinha móvel, acho que eu nem usei. Mas, por exemplo, para geladeira, se eu quiser separar móveis de cozinha de móveis do resto da casa, às vezes é útil. Então eu criei um cozinha móvel, cor 61, pena pode ser a 0,13. Mobiliário, estou usando a cor 63 e a pena 0,13. Eu criei um piso layout. Esse aqui não foi eu que criei, não. Esse piso layout não foi eu que criei, não. Acho que ele criou sozinho. Veículos, 23,013 a espessura. E tem alguns sólidos aqui, ó. Sólide alvenaria, 253. Aí aqui sem pena, sem espessura, já que é a prachura sólida. Sólido divisória, sólido drywall, sólido estrutura e sólido vidro. Então são alguns layers que eu vou usar ainda e vou mostrar. E na projeção? Então, feito esse parêntese dos layers, né, que vocês vão precisar para poder ligar o mobiliário, né, e para poder desenhar essas coisas nesse layer de mobiliário. Então, isso aqui vocês vão fazer o desenho. Façam os desenhos e coloquem os blocos de móveis. Podem personalizar à vontade, tá? Não precisa ser rigorosamente igual o do projeto. Se quiser usar o do projeto como referência para não ter que ficar pensando um monte de coisa, já que está todo mundo atrasado, tudo bem, usem o do projeto como referência. Foi o que eu fiz, embora não esteja idêntico, mas a ideia é a mesma. Né? Eu fui copiando aproximadamente e tal. Para que serve fazer um desenho de um layout? Né? Quando a gente desenha o layout no projeto. Quando a gente está fazendo o projeto, serve para a gente ter uma noção de tamanho dos espaços. Se a gente não está fazendo um espaço muito superdimensionado ou muito pequeno, é o que dá uma noção do que cabe e do que não cabe nos ambientes que a gente está projetando. Para um cliente, né, principalmente, é a mesma coisa. Serve para você mostrar para o cliente o que está sendo feito. Não quer dizer que a casa, na hora que estiver pronta, vai ter os móveis exatamente desse jeito. Até porque você vai construir a casa, ela vai durar anos, podem passar vários moradores, vai entrar mudança, sair mudança. Mas é uma ideia que a gente tem, né, para mostrar o dimensionamento das coisas de um jeito mais perceptível, assim. Então, o layout tem principalmente essa função. A menos que você esteja fazendo um projeto de interiores, que você vai fazer a decoração da casa, e os móveis vão ser para poder fazer a execução mesmo daquele layout proposto num projeto de mobiliário, de interiores, enfim. Então, mobiliário serve para isso, é ilustrativo de como é a ocupação dos ambientes. Então, vocês vão fazer aí o mobiliário dessa casa. Depois que fizer o mobiliário, então está aqui, ó, layout móvel. Né, atenção aos layers, que eles vão influenciar no peso de linha, e repetiu aqui.
E aí aqui os comandos usados para fazer mobiliário. Depois que fizer o mobiliário, a gente vai fazer achuras. Eu vou fazer no próximo vídeo para separar aí um pouquinho, que a achura vai ser um caso à parte.